Olá, amigos da TV 247. Começamos mais um Conexão Lisboa, aqui diretamente de Portugal. Essa semana, que é a semana, no domingo a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. Hoje está aqui comigo a Stephanie Costa, jornalista. Olá, Stephanie. Olá a todos da comunidade. E hoje a gente convidou a Sandra Benfica, que faz parte do Movimento Democrático de Mulheres aqui de Portugal. Sandra, obrigada por ter topado conversar um pouquinho aqui com a TV 247. Acho que para a gente contextualizar quem está acompanhando aqui com a gente, o que é o MDM, que é esse movimento, se você puder contar um pouco para a gente dessa história, para a gente começar. Sim, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é com muito gosto que aqui estou e trago-vos também os cumprimentos de todo o movimento democrático de mulheres, é assim que nós nos chamamos, é uma organização feminista e feminina, é uma organização nascida em 1968, em pleno fascismo, e nasce exatamente num período em que, numa situação de semi-clandestinidade, foi possível a organização de determinados grupos, incluindo as mulheres. E, portanto, nós tínhamos, sempre em Portugal, tivemos uma tradição muito grande de organizações femininas. Infelizmente, uma muito especial, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, foi encerrado pelo fascismo. E, portanto, ficou aqui sempre, e muitas destas mulheres acabaram por se exilar, acabaram por ser presas, acabaram por enfrentar a tortura e nunca deixou de haver, de facto, intervenção e luta e organização clandestina em torno da defesa dos direitos das mulheres. Em 68, cria-se então o Movimento Democrático de Mulheres, embora nesta situação de semi-clandestinidade, e, portanto, a partir desse momento foi absolutamente fundamental colocar em cima da mesa, naquilo que já se avizinhava, que era um enfraquecimento do regime fascista e, portanto, mais tarde ou mais cedo, a chegada da liberdade, mas que essa chegada da liberdade incluísse a defesa dos direitos das mulheres, não é? E, portanto, ainda em 73, o Movimento Democrático de Mulheres participou nas conferências de Aveiro, onde, como vocês dizem, pautas muito importantes, nomeadamente o aborto, que era algo que nós só viemos a conquistar depois, na década de 90 do século passado, mas que vocês não conquistaram, mas essas reivindicações já estavam presentes. Hoje é um movimento que continua a ter expressão em todo o país, incluindo as regiões autónomas, organizamos por núcleos, e temos uma intervenção nacional, mas temos também uma intervenção local muito importante, porque julgamos que é absolutamente fundamental que as mulheres prestem atenção e tenham uma capacidade reivindicativa nas questões específicas das mulheres, mas as questões específicas das mulheres também ao nível local. Temos uma característica que é distintiva também, que é uma característica de que esta organização é fundada na base da solidariedade e do internacionalismo. Para nós, a luta das mulheres em Portugal, sejam as portuguesas, sejam as estrangeiras que aqui vivem, não é desligada daquilo que é a luta emancipadora das mulheres em todo o mundo. Portanto, a vertente da solidariedade com as mulheres no Brasil, com as mulheres na Venezuela, em Cuba, em todos os lados que lutam pela liberdade, pela autodeterminação, pela capacidade de decidir do seu futuro, mas também nesses países, pelos seus direitos específicos, é um elemento muito importante. Daí esta manifestação que vamos realizar não deixa de ter esta componente da paz, não é? Portanto, nós vamos aqui procurar manifestar a força da unidade e a importância da força da unidade das mulheres na defesa dos nossos direitos, mas também na luta pela paz, que tão ameaçada está. Portanto, temos 50 anos, estamos na meia-idade, com força, com alegria, com confiança e muito empenhadas na defesa dos direitos das mulheres e, de facto, na recuperação, porque julgamos que estamos numa fase em que tem havido importantes retrocessos nesses direitos, numa fase que é de unir forças para que possamos avançar e não mantermos neste impasse e neste retrocesso que temos vindo a assistir. Você falou dessa questão da legalização do aborto, né, que é uma pauta que a gente tem também no Brasil e que, infelizmente, certo, a gente ainda não conseguiu avançar nessa discussão.
Então eu queria aproveitar essa oportunidade e lhe perguntar como que foi essa conquista para as mulheres aqui em Portugal e qual é a importância, né, de se ter esse direito, que muita gente no Brasil confunde. Sim. Acha que você ser a favor do aborto, aí mistura com a questão também da religião, né? O Brasil, querendo ou não, é um país muito religioso. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho, contextualizasse essa conquista das mulheres aqui em Portugal. Bom, nós durante décadas vivemos o terror do aborto clandestino, não é? Portanto, aqui ninguém está a defender, eu creio que qualquer mulher que tenha passado pela realização de uma interrupção voluntária da sua gravidez não o faz seguramente como método contraceptivo nem em grande felicidade. A interrupção da gravidez para qualquer mulher é algo que é traumatizante, que é difícil, que são decisões difíceis que as pessoas tomam. E a alteração da lei veio mostrar exatamente isso, ao contrário daquilo que é o mito que por aí corria. Nós vivíamos uma situação terrível, com muitas mortes, com muitas mutilações das mulheres e sim, muitas mulheres depois de interromperem a sua gravidez em situação de clandestinidade, com o recurso ao vão de escada, com o recurso às agulhas, não é? Acabavam por ficar de tal forma mutiladas que numa circunstância futura em que desejassem naquele momento e pudessem ter condições para ter filhos, acabavam por estar impossibilitadas de o fazer. A luta deste movimento dirigiu-se para a garantia deste direito e para a resolução de um problema seríssimo de, não apenas direitos das mulheres de decidirem quando desejam ser mães, mas também para resolver um problema de saúde pública gravíssima. E foi o único tema em Portugal que foi sujeito 2 vezes a referendo. 2 vezes a referendo. Quando podia ter sido resolvido logo a primeira vez pela Assembleia da República, que tinha toda a legitimidade para o fazer. Portanto, o primeiro referendo perde-se, foi uma tristeza muito grande, não obstante o debate enorme que houve na sociedade portuguesa, mas esperou-se o tempo necessário para voltar a colocar essa reivindicação e aí sim, portanto, foi garantido, em 2007, que as mulheres tinham o acesso àquilo que é a saúde sexual e reprodutiva, não é? Porque a questão do aborto faz parte de uma temática importantíssima que se prende com os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Você falou de interrupção clandestina, que geralmente, bom, pelo menos no Brasil, afeta também, em grande parte, as mulheres de baixa renda, né? Porque as mulheres que têm dinheiro, claro, elas fazem. Claro. Independente se é proibido ou não, elas conseguem. Né? Evidente, e portanto as mulheres não deixavam de interromper a sua gravidez. Mas é que o problema, como tudo, também é uma questão de classe e de condições económicas para o fazer. Naturalmente que as mulheres que tinham condições económicas de o fazer em segurança, o faziam e bem, não é? Portanto, as mulheres que não tinham condições económicas para garantir essa segurança, faziam na clandestinidade, não é? E, portanto, o que nós temos hoje também é que é a única lei, a implementação de uma lei, que é absolutamente descoordenada todos os anos sai um relatório muito aprofundado daquilo que é a implementação desta lei. E o que é que se veio, de facto, a descobrir com muito pouco tempo da despenalização, porque o aborto não era uma questão de ilegalidade, portanto havia uma penalização, as mulheres eram presas, eram julgadas e eram presas. Era um crime, não é? Sim. E portanto, quando se despenalizou, garantiu-se ao nível do Serviço Nacional de Saúde este cuidado para com a saúde sexual e reprodutiva das mulheres. E o que se provou muito rapidamente foi que as mulheres, o número de abortos diminuiu, o aumento do uso de contraceptivos aumentou, há poucas reincidências, portanto as mulheres passaram a usar métodos contraceptivos e portanto cada vez recorrem menos à interrupção voluntária da gravidez e não temos registros, creio que houve uma mulher, não temos registros de mortes maternas. Portanto, esta lei significou algo de muito importante, mas que, é preciso ter em conta, nunca nos perdoaram isto. Em 2015, estávamos com o governo de Passos Coelho e com o portanto, PSD, CDS, PP, e também a propósito da entrada de uma petição na Assembleia da República, no último dia da legislatura, às 7 da tarde, é votada a alteração desta lei. Portanto, o retirar-nos deste direito, obrigando as mulheres a não sei quantas consultas,
a terem que ver a imagem do feto dentro do seu útero para que pudessem, não é? Dificultando o acesso. E nós, na altura, o movimento, que esteve em cheio nesta defesa, disse que, certo, tinha sido uma traição muito grande, mas as mulheres podem ir sofrendo derrotas, mas não sofrem de desânimo. E, portanto, esta tinha sido a última lei a ser votada que retirou um direito muito importante às mulheres, mas também seria seguramente na próxima legislatura a primeira lei a ser reposta. E foi. Que bom. E foi. E, portanto, mas chamou-nos a atenção para isto. É que um direito garantido não significa que não esteja à beira de ser perdido. Portanto, ele precisa de ser exercido e precisa de ser defendido. Portanto, nós mantemos muito vigilantes em todas as movimentações que vão existindo, porque, de um momento para o outro, há quem não perdoe, de facto, este avanço emancipador das mulheres. Nós, brasileiros, sabemos muito bem disso, porque a gente está passando por um período de perda de direitos, assim, gigantesco. Diário, não é? Pois. Sandra, já que a gente está falando de lei, de uma lei boa, vamos dizer assim, que a mulher portuguesa conseguiu e a imigrante também tem acesso, para quem está aqui em território português, tem um tema que já foi discutido aqui no parlamento e que vai voltar a ser discutido em breve, tem previsões, que é a questão do trabalho sexual, da descriminalização. Obrigada. Do trabalho sexual. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua visão e do movimento. Então, o que é que está em cima da mesa? A primeira questão tem a ver com que nome dar a isto, não é? E, portanto, o projeto e as tentativas que têm de alteração da lei. Primeiro, a prostituição no nosso país não é ilegal. Seja, no Brasil a gente também tem essa discussão, da ilegal, legalização. A única coisa que é um crime no nosso país é o lanucínio, ou seja, quem lucra, quem fomenta a prostituição de outra pessoa. Essa é a única penalização que existe no nosso país. Portanto, não se trata aqui de legalizar, porque não há quer dizer, a prostituição não é ilegal. Portanto, em boa verdade, aquilo que se está a tratar, e o próprio projeto que dá entrada na Assembleia da República, a petição, que tem até uma formulação de como a lei deveria ficar, é muito útil para nós, porque ela denuncia-se e diz claramente ao que é que vem. O que se está a procurar fazer é legalizar o proxenetismo. Ponto. Não é? E, portanto, legalizando o proxenetismo, de que forma? Existe um artigo, que é o artigo 169 do nosso Código Penal, e querem retirar com o argumento que é, se a prostituição existe, se as pessoas se prostituem, porque é que quem gera esse trabalho, esse negócio, tem que estar numa situação de ilegalidade. E, portanto, não há, embora se utilize muito a situação das mulheres que estão na prostituição, é bom que se refira que não são só as mulheres que estão na prostituição, há muita criança na prostituição, há muita prostituição infantil. E há prostituição de homens também, mas naturalmente são as mulheres dos 13 por aí fora, o grande grupo, não é? Portanto, a grande percentagem de pessoas que estão na prostituição, muitas delas numa situação de chegada ao sistema prostitucional por via do tráfico humano, é bom que também se tenha isto presente, e, portanto, tem-se utilizado muito, até agora menos, porque nós também sabemos ler e também sabemos fazer pesquisas e sabemos muito bem o que é que aconteceu com a regulamentação da prostituição ou em outros países europeus. E, portanto, aí também se dizia que era necessário regulamentar para melhorar a situação das pessoas que estavam na prostituição. E, em boa verdade, aquilo que se revelou foi exatamente o seu contrário. Exatamente o seu contrário. Portanto, nós não utilizamos a expressão trabalho sexual, nós utilizamos a expressão sistema prostitucional, porque a prostituição não diz respeito a uma pessoa que decide alugar ou vender o seu corpo. A prostituição é um negócio altamente organizado, altamente lucrativo. Hoje tem rendimentos anuais à volta dos 186 mil milhões de dólares americanos. Significa que hoje lucra mais do que aquilo que são as despesas mundiais militares do mundo. Não é? Tem uma íntima ligação com o crime de tráfico humano,
porque naturalmente temos vindo desde a década de 90 a assistir a uma normalização da exploração sexual em vários patamares, que inclui a prostituição. Naturalmente já se percebeu que isto é um negócio que pode ser altamente lucrativo, lucram os proxenetas diretamente, mas também lucram muitos países. E o turismo lucra muito também. O turismo, claro, mas por exemplo, na Alemanha, isto já significa 7% do produto interno bruto deste país. Não é uma brincadeira. Não é? Portanto, estamos a falar aqui de um volume de negócio que é muito apetecível. E, portanto, se o negócio é apetecível, é necessário normalizá-lo, é necessário que haja uma aceitação social perante este fenómeno, que se retire toda a carga negativa e violenta que o envolve e que, portanto, se garanta o quê também? Que se abrem e que se continuam a manter abertos os canais que vão trazer as pessoas para este sistema. E, portanto, nós referimos à prostituição enquanto sistema e referimos a ele como sistema prostitucional. Às pessoas que estão na prostituição consideramos pessoas prostituídas, sejam crianças, sejam homens, sejam mulheres. E relativamente a quem a explora, naturalmente que nós não lhes chamamos empresários, não é? Aquilo que nós chamamos mesmo são proxenetas ou chulos, porque em boa verdade é isso que são, e naturalmente que as coisas têm de ser chamadas pelos nomes. E como que você vê esse crescimento da prostituição também que envolve aí o mercado pornográfico? Porque a gente estava até conversando em off, né, que hoje as redes a gente tem aí até redes de streaming, né, onde as garotas elas mesmas fazem os cadastros e tem aí um público ativo, né, que paga por isso. Como que é o diálogo com essas jovens que veem na prostituição uma carreira, né, que a gente fala que existe um glamour na prostituição. No Brasil existe muito. Sim. Aqui eu acredito que também isso aconteça. Então, como é o diálogo com essas meninas, com essas mulheres? Bom, a glamorização da prostituição tem a ver muito com este processo de tornar inócuo qualquer tipo de crime, digamos assim, não é? E, portanto, a glamorização é feita pela publicidade, a glamorização é feita pelos filmes, pela música. Eu fiquei agora espantadíssima, quer dizer, nós levámos durante anos com o filme A Mulher de Sonho, não é? Com a Julia Roberts, e agora vai ser lançado um musical, não é? Quer dizer, nós não precisamos de mais mulheres de sonho, não é? E agora dançando e cantando não precisamos, não é? No Brasil era Linda Mulher, uma lindas mulheres, portanto, não é? Que toda a gente sabe que a prostituição é exatamente aquilo. Mas este processo de glamorização tem muito a ver com o caminho que se faz para a aceitação social de um determinado fenómeno. Faz-se com a prostituição como se faz com tudo o resto. Mas a normalização traz estes perigos. Portanto, o sistema prostitucional é muito vasto e a pornografia faz parte desse sistema, não é diferente. Só que a prostituição teve a capacidade de diversificar e de se ir ampliando nas suas diferentes redes. E, portanto, no momento do VHS, pois claro que está na pornografia, hoje estamos no digital e, portanto, assumiu novas formas, todas elas com o objetivo de criar o maior lucro possível. A normalização, para já, tem claramente um problema. Seria impensável há 30 anos, 20 anos, em Portugal, o Portugal do 25 de Abril, da conquista dos direitos das mulheres, não é? Deste lado a lado, homens e mulheres, não é? Num caminho de progresso social, não é? Assumir-se que a prostituição era uma coisa de gente jovem. Quer dizer, os homens não, era impensável. Não é? Havia ali alguma compreensão, ou sabia-se, não é? Que os homens, que antigamente, porque vamos lá ver, quando era completamente vedado a capacidade de um homem ou de uma mulher, não é? Já não estou a falar de casais do mesmo sexo, isso então, não é? Mas de se poderem relacionar. As mulheres tinham que casar virgens, os homens não tocavam nas mulheres, quer dizer, era uma coisa... Levava-se os rapazes à prostituição, não é? Pela primeira vez, a sua emancipação, a sua passagem à vida adulta era feita por esta via, não é? Portanto, era uma coisa do antigamente, até relacionado muito com o fascismo, não é? Uma coisa fascisante, degradante, não é? Que nós virámos costas e
andámos para a frente. A normalização e a glamorização da prostituição tem levado a que cada vez rapazes mais jovens recorram à prostituição como um entretenimento, não é? Como ir ao cinema, como ir a um bar, não é? Portugal tornou-se um dos destinos de algo que eu acho que é impensável, dos melhores destinos do mundo, de despedidas de solteiro. Caramba, essa eu não sabia. Eu já vi, acho que nas ruas de Lisboa, de vez em quando tem grupos de homens. Quer dizer, para já, quem é que faz despedidas de solteiro, não é? E segundo, porque é Portugal. Quer dizer, ninguém acredita que um conjunto de rapazes e de homens vêm gastar um dinheirão para vir para Portugal, para virem beber um copo ou comer uma sardinha assada, não é? Portanto, querem o pacote completo, não é? E, portanto, este pacote completo inclui, naturalmente, a prostituição, que é disseminado, como é disseminado, nós estamos na fase do American Pie, não é? Toda a gente viu o American Pie, portanto as referências norte-americanas daquilo que é o comportamento de um jovem, de um homem, portanto isto está. Há esta normalização, não é? Em que se recorre à prostituição como uma coisa que se tem para fazer naquele dia e faz-se com a maior das normalidades, das naturalidades, e há também uma tentativa de se criar nas jovens raparigas esta ideia de que esta pode ser uma forma de ter uma carreira, de se emanciparem, de serem independentes e que isso não tem nenhum impacto na sua vida. Aliás, isto é uma opção e um trabalho como outro qualquer. Até havia um filme de uma coisa que se chama A Rede de Trabalho Sexual, em que mostrava duas mulheres, uma saindo de casa e a outra também. Uma era advogada e a outra ia para a prostituição, e qual é que é a diferença entre estas duas mulheres? Portanto, todo este trabalho de marketing bem feito, não é? Leva a que haja uma facilitação e que coloque as jovens raparigas numa situação de maior vulnerabilidade a um mercado que é altamente predador, que é altamente danoso da sua saúde física, mental e também de uma projeção de uma vida futura, que entrar na prostituição não é difícil, sair dela é quase impossível. Não é? E é bom que haja esta noção. Temos uma grande preocupação. Porque enquanto existe, por exemplo, isto, continuamos a ter muita dificuldade em discutir-se as questões da educação sexual nas escolas, Era não é? isso que eu ia falar. Eles passam muito, né, Larissa, pela questão da... confundem com a liberdade sexual da mulher, né? Da mulher ter a liberdade, ter vontade de fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser. Eles confundem, faz uma confusão na cabeça da mulher, que acha que muitas vezes a prostituição é o caminho da libertação sexual. Sim, mas também começa a ter impactos nos rapazes. Por exemplo, nós temos registros, não é, de os jovens acabam por ter o seu contacto com a educação sexual, colocando através da internet, não é? E, portanto, como referência ao quê? A pornografia, não é? E já há casos, mais do que referenciados, de jovens, muito jovens, viciados em pornografia, mas, por exemplo, jovens que têm que ter tratamento porque, por exemplo, não conseguem manter uma ereção durante meia hora ou 45 minutos, porque é isso que vêm nos filmes, não é? E, portanto, acham que têm algum problema. Ou que o comportamento e a relação sexual que têm com os seus parceiros é um comportamento que tem características de grande violência e de humilhação, porque se há algo comum nos filmes pornográficos, é que quer dizer, aquilo é se olharmos com olhos de gente, percebemos que é altamente humilhante e altamente humilhante daquilo que é a condição da mulher, que é absolutamente subalterna, quer dizer, ninguém aceita numa relação normal, digamos assim, aquele tratamento. Se nós aprendemos que aquilo é o normal, naturalmente que nós temos tendência para reproduzir, se não temos ainda por cima outras referências, reproduzimos nas nossas relações. E naturalmente que isto não tem a ver com moralismos, não tem a ver com... Mas se nós ensinamos os meninos, ainda hoje procuramos e temos que ensinar os meninos que não se bate nas meninas, também temos que dizer que as meninas não são carne, não são algo descartável, não são um produto, não são uma mercadoria, portanto não são pessoas que não são objetos disponíveis para serem usados da forma como outro deseja usar. Mas hoje na indústria pornográfica existem também muitas mulheres
que tem esse discurso de que agora a gente vai fazer um pornô voltado para a mulher, com a humanização da mulher, para o prazer da mulher. Que é direcionado. E como lidar também com esse discurso, com essas mulheres que acreditam que através ali de um pornô feminista, não sei, elas poderiam reverter a situação? Bom, o marketing feminista é poderoso, não é? E é altamente lucrativo, não é? E, portanto, admito que o é único e exclusivamente nesta dimensão. Você acha que é uma falta de consciência de classe por parte dessas mulheres? Porque, para mim, não, assim, eu, Stephanie, acredito que não existe feminismo sem consciência de classe. Né? A partir do momento que a mulher ela não se vê, ela não se enxerga na sociedade, fica complicado. Existe consciência de classe, mas, sobretudo, a consciência que não pertencemos todos à mesma classe. Não é? Porque eu não vejo mulheres de uma classe alta a prostituírem-se. Não vejo. Poderão dizer, há uma, sim, mas num conjunto de milhares eu não vejo. No Brasil a gente estava conversando em off o caso da Bruna Surfichinha, que na época foi uma prostituta que ela se dizia prostituta de luxo e que aí ela fez um blog na época que ela contava as experiências que ela tinha, né, com os clientes, e aí ela foi descoberta, ficou famosa, e hoje se você pergunta para ela sobre essa questão da regulamentação e da legalização da prostituição, ela tem uma visão diferente. Por quê? Porque ela era da classe, ela escolheu, né, entre aspas, ir para a prostituição. Ela tinha uma opção, porque ela era uma menina de classe média alta em São Paulo. Então ela foi para a prostituição, ela mesma fala, porque ela quis. Não foi porque foi imposto. Só que a maioria dos casos não é assim que acontece, né? A mulher, ela vai para a prostituição porque é o que sobrou. Na verdade, a Bruna tinha um problema familiar também, né? Isso, exatamente. De casa, enfim, tinha um contexto. O que terminei das... Eu não acredito, até porque não conheço nenhum caso em que se diga que alguém acorda num dia e investimos na educação dos nossos filhos e educamos os nossos filhos para terem uma carreira, para terem um trabalho, para serem pessoas, e que alguém acorde e diga assim, bem, o meu sonho, mesmo o meu sonho é ser prostituta. Não conheço nenhum caso. O que conheço são muitos casos, não é, de pessoas que tinham um conjunto de sonhos que são interrompidos por fatores que são de ordem económica, emocionais, mas também são de interpessoais, não é? Quer dizer, o conjunto de mulheres que estão na prostituição, que entraram numa idade muito... mas que vêm de situações de incesto, de violação, de violência doméstica, de abandono, de institucionalização, é mato. Que às vezes nem elas próprias entendem o porquê, né? E sabemos o cerco às instituições, não é? Tivemos aqui casos que foram muito falados de prostituição, por exemplo, da Casa Pia. Quer dizer, chamemos-lhe pedofilia porque se tratava de crianças. Mas aquilo era prostituição. Aquilo era um sistema prostitucional a funcionar para um segmento, não é, de mercado que incluía a exploração de crianças, não é? Mas não era crianças por acaso, eram crianças porque eram aquelas que estavam vulneráveis e disponíveis. Era sobre aquelas que ninguém perguntava. Era sobre aquelas que estavam completamente desprotegidas. E conforme existem muitas outras. Portanto, as pessoas entram na prostituição, na sua esmagadora maioria dos casos, aqui e em qualquer parte do mundo, não por terem uma opção, mas porque não têm qualquer outro tipo de opção. E, portanto, considerar que esta ausência de opção, seja económica, seja interpessoal, seja racializado, como agora tudo também se diz, não é? Porque é um assunto muito sério que nós não podemos abordá-lo como se fosse Julia Roberts, não é? Ou a Bruna Surfista, ou outras que também vão aparecendo por aqui e que fazem este caminho. Portanto, a nossa luta dirige-se para isto. Para nós é fundamental que, tal como se fez o caminho da luta pela abolição da escravatura, como se fez o caminho pela nossa legislação de proteção às mulheres em situação de violência doméstica, que são coisas antigas, que sempre existiram e que provavelmente sempre irão existir.
Mas o que nós temos que nos questionar é, enquanto sociedade, como é que nós nos posicionamos frente a este flagelo? E a prostituição é um flagelo na vida das mulheres. Não apenas das mulheres que se prostituem, mas de todas as mulheres. Porque quando nós estivermos a regulamentar um negócio, não estamos a regulamentar um negócio para as mulheres que já lá estão. Estamos a regulamentar um negócio para todas nós. Exatamente. É bom que haja noção disto. E, de facto, mesmo as mulheres que estão na prostituição e que se afirmam pela regulamentação, quando são questionadas se desejariam aquilo para os seus filhos, a resposta imediata é não. Eu não conheço nenhum pai que tenha orgulho na sua profissão e que não queira, por exemplo, que o seu filho seja... Não querem. Não querem e explicam porquê. É algo que não se deseja para ninguém. Portanto, se não se deseja para ninguém, que raio de coisas estão a tentar regulamentar ou legalizar. Não é? Portanto, este é um assunto que cresce a consciência social, que, não obstante estas tentativas, tem havido importantes conquistas, que vai aumentando na academia, entre os mais jovens, esta visão humanista de que as mulheres e os corpos das mulheres não podem estar disponíveis para um mercado que usa os seus úteros para gerar os filhos dos outros e diz que isso é ser muito bonzinho, que não temos que disponibilizar a nossa sexualidade, o nosso corpo para as fantasias dos outros e tornar isso legítimo porque alguém nos paga, que não temos que estar 6 horas agarradas a uma máquina que nos chupa o leite materno que depois não podemos dar aos nossos filhos para poder vender esse leite depois pelas grandes empresas nos Estados Unidos e na Austrália, que não temos que, para poder comprar um pão para o nosso filho, cortar os cabelos que demoraram 15, 16, 17 anos, para a indústria da cosmética, que depois aparece tão bem nas influencers, algumas delas defensoras de todas estas coisas, com as suas longas tensões. E que usa agora, né, o mês de março para se promover. E que para se promover. Portanto, o assunto é complexo, mas nós temos a certeza que venha o que vier, neste país, que é um país que não esqueceu os princípios de Abril, que é um país de mulheres consciente, está preparado para travar esta batalha. Sandra, tem uma coisa na sua fala que eu gosto muito. Quando a gente vai falar, por exemplo, de prostituição, você sempre diz, porque isso faz parte de um sistema, porque isso é a palavra sistema que você usa, e eu acho que eu assisti Parasita, o filme que ganhou o Oscar recentemente, e uma das coisas que me assustou tanto é ver como aquela realidade que é passada num filme da Coreia do Sul é tão real no Brasil, enfim, e aí a gente começa a discutir o quanto essa sociedade neoliberal é, né, transportada e a gente não consegue discutir uma coisa isolada se não faz parte de um sistema. A Stephanie, na fala dela, falou também sobre a classe social. Eu queria, e um pouco antes a gente também discutiu assim, que a gente vai falar de feminismo, mas a gente também tem que falar de habitação, a gente tem que falar de saúde, a gente tem que falar de outros temas. Eu queria que você contextualizasse o movimento dentro, né, como que vocês defendem esse feminismo dentro desse sistema. Principalmente a questão da habitação, né, que é algo... Sim, quer dizer, eu acho que é até assim um bocadinho depreciativo quando nós criamos uma categoria especial para as mulheres, no fundo do género, não é? Porque vamos lá ver, as mulheres, eu não tenho os mesmos problemas que muitas mulheres, e há outras mulheres que não têm nenhum dos problemas que nós enfrentamos. Portanto, a substituição e a tentativa que se fez de substituir os problemas específicos das mulheres, retirando-lhe a classificação de classe, não é? Que é uma tentativa dos anos 70, dos anos 60, não é? Quer dizer, de facto o mundo lidava com o problema da classe, quer dizer, isto, como nós não... Até para travar a luta era necessário ocultar este elemento que é absolutamente determinante de qualquer análise que se faça. Portanto, vai-se criando outras análises, outros na sociologia a gente tem disto, não é? Vai-se criando outras categorias de análise para que não se fale daquilo que é essencial. E, de facto, há uma discriminação profunda e uma desigualdade de classe. Como é evidente que esse é o sustentáculo daquilo que é o sistema capitalista. E quando falo de sistema é disto que estou naturalmente a falar. Portanto, nós consideramos que o nosso movimento é muito orientado para as mulheres de uma classe trabalhadora que vive situações de exploração e de desigualdade e discriminação no nosso país que são absolutamente intoleráveis. Eu não estou aqui a defender os direitos, naturalmente, das mulheres que estão, quer dizer, que estão na Forbes Magazine, não é?
Fazem parte de uma elite, né? Fazem parte de uma elite exploradora, não é? De uma elite profundamente exploradora. Nem embarcamos nesta ideia de que, pelo facto de sermos mulheres, somos todas muito boazinhas e vamos defender os direitos das mulheres. Nem de longe nem de perto. Nem de longe nem de perto. Veja-se o que é que têm sido as políticas, não é? Da União Europeia, do nosso próprio país, com mulheres à frente de ministérios da economia, das finanças, não é? E que tanta desgraça têm imposto e tantos direitos têm encurtado às mulheres. Portanto, as mulheres são mulheres, é um facto, mas isso não significa que todas tenham exatamente os mesmos problemas nem a mesma visão de classe. Esse é um elemento fundamental para entendermos, afinal, o que é que as organizações andam aqui a fazer. A nossa não tem nenhum problema em afirmá-lo e é clarinho. Somos uma organização muito virada para aquilo que são os problemas das mulheres trabalhadoras que vivem que vivem, que estudam, que habitam no nosso país. Nós temos como tema central da nossa intervenção as questões do trabalho, porque para nós a independência económica das mulheres é absolutamente fundamental. Quer dizer, como princípio, não há ninguém que não o defenda. As mulheres têm que trabalhar, têm que ter, se formos apenas pela linha da igualdade, claro que foi uma grande conquista as mulheres poderem trabalhar sem ter a autorização do marido para o fazer, ou poder viajar sem ter essa autorização, não é? Ou até aceder a determinadas carreiras que estavam vedadas no fascismo. Mas a questão é que isto não chega. É importante conquistarmos esse direito na lei, mas ainda não conquistamos claramente esse direito na vida, na medida em que hoje as mulheres trabalham, mas trabalham cada vez em situações mais precárias, trabalham com horários cada vez mais desregulados, as mulheres trabalham cada vez com mais duplas e triplas jornadas de trabalho, que não me estou a referir ao trabalho doméstico, porque esse ainda vem somar. Não é? Porque quando tem filho, piora. Quem tem filho, piora. As mulheres hoje, são a percentagem maior de beneficiários do rendimento de inserção. A pobreza afeta muito particularmente as mulheres. É a questão do feminicídio que eu queria que você falasse. As mulheres são vítimas de violência doméstica e sabemos que a violência doméstica também se debate na esfera daquilo que são as condições económicas e sociais. Um determinado aumento de violência que existe na sociedade, na família e no trabalho. E, portanto, não só as coloca numa situação, se falarmos especificamente das questões das violências, não só as coloca numa situação de maior vulnerabilidade, como depois as coloca numa situação de maior dificuldade de poderem sair da sua própria situação. Dizer-se a uma mulher que é vítima de violência doméstica, que tem responsabilidade sobre aquela situação, porque, quer dizer, para a esmagadora maioria das pessoas que não têm qualquer tipo de problemas, acham muito estranho que uma mulher que está numa situação de violência doméstica se mantenha naquela relação. Mas poucos se interrogam se as mulheres têm, de facto, condições para saírem daquela situação. E o ano passado foram recordes, né? Os registros. O ano passado foram. Nós temos vindo, de qualquer das formas, nós temos vindo a diminuir pouco a pouco aquilo que são as sinalizações. As sinalizações que saem no nosso país, aqueles números, é preciso ter atenção porque elas não dizem apenas respeito a relações de intimidade entre um homem e uma mulher, portanto, entre um casal, colocado neste sentido. Portanto, todos aqueles números dizem respeito à definição do crime em Portugal, que inclui, por exemplo, os filhos que batem nos pais, os pais que batem nos filhos e por aí fora. Portanto, é mais alargado, digamos, o chapéu jurídico que abarca este crime. Mas se aquilo que foi importante reconhecer o ano passado é que a lei que temos é uma lei boa, mas não nos serve ter uma boa lei. Nós precisamos sentir essa lei na nossa vida. E, portanto, a redução dos meios para poder combater, a redução da prevenção, do apoio específico e dos serviços públicos. Campanhas, né, de conscientização também. Mas não só, porque o serviço público é fundamental. Não é? A campanha pode ser útil para a alteração das mentalidades, que não se faz de um momento para o outro. Mas nós precisamos de polícias a intervir. Tem que haver recursos humanos, tem que haver meios. E não há. Sistema que funcione, que tem que coloque haver a lei, né, prática. Ao nível da proteção social, ao nível da saúde, que é fundamental, ao nível judiciário, ao nível das polícias. Portanto, e nós o que é que tivemos nos últimos anos? Uma redução e uma redução e uma redução
e uma desvalorização dos serviços públicos, que é aquilo que é a arma das pessoas nestas situações. Portanto, se dizerem assim, bom, a obrigatoriedade na lei de uma intervenção nas primeiras 72 horas após uma denúncia. Pois, mas no território o que é que existe? Temos as casas de abrigo necessárias, poder-se-á dizer, pô, temos 140 e tal no país. Pois, mas têm os serviços que são necessários? De facto, não têm. Existe uma lei, mas o sistema ele não comporta para que a lei seja aplicada, né? Naturalmente, e portanto, tudo isto, quando nós começamos a olhar, dizemos que há aqui também, como noutros campos, aqui o atirar de uma responsabilidade para as pessoas individualmente consideradas, e não olhamos para como o nosso sistema está, de facto, a atuar. Nós nunca tivemos tanta campanha sobre as questões da violência doméstica. Nunca tivemos tanta campanha sobre... quer dizer, a violência doméstica é um crime público. Não é? Portanto, eu mesmo que queira apanhar, não é? O meu vizinho é obrigado a reportar. Não é? Portanto, há uma clara definição que a sociedade portuguesa não aceita que isto esteja a ocorrer. Mas isto não basta. Não é? É preciso, de facto, dotar os meios técnicos e humanos para que possam fazer o seu trabalho e para que as mulheres tenham confiança. Porque há um fator muito negativo até da forma como foi reportado os casos o ano passado. O medo da denúncia, né? Não só o medo da denúncia. Havia mulheres que estavam numa situação já de processo de libertação daquela situação e que tiveram medo e que recuaram. Portanto, é preciso também ter alguma... isto não é um freak show, não é? Portanto, estes assuntos são assuntos sérios, não é? Portanto, isto não é... também não pode servir para vender capas dos jornais e aberturas dos jornais. Os jornais abrem, por exemplo, mas é raríssimo aparecer uma nota de rodapé a dizer pode ligar para este serviço e pedir ajuda. Não há. Portanto, é aqui um bocadinho de... é como os abutres, não é? Portanto, isto vai se alimentando. O sensacionalismo. Uma coisa inaceitável, absolutamente inaceitável. E que teve como reflexo imediato uma redução de confiança das mulheres para se libertarem destas situações. E quando digo libertar, é de fazerem o seu processo, que é um processo de consciência, de decisão. Porque o crime de violência doméstica não é exatamente a mesma coisa. Eu costumo dar este exemplo, pode ser um bocadinho absurdo, mas acho que se entende. Eu, se for a passar no meio da rua e alguém se chegar à minha beira e me pregar um estalo, quer dizer, não tenho nenhuma dúvida que aquilo é uma situação de violência, não é? E não tenho nenhuma dificuldade em chamar a polícia e fazer uma denúncia sobre aquela pessoa. O crime de violência doméstica não é exatamente assim. Ocorre entre duas pessoas que se amam. Exato. Ou que já se amaram, mas que criaram um sonho, que têm um projeto, que têm filhos, que têm dívidas em comum, que têm família, não é? Pior é quando são os pais. Quando os pais têm dificuldade de fazer queixa sobre o seu filho, que lhe bateu e que o está a explorar economicamente e que o trata mal. Portanto, esta complexidade exige que as medidas também sejam multidisciplinares. E psicológica, né? Claro, aí entra a saúde mental, a saúde física. Muitas pessoas saem de casa, pego nos meus filhos, saio de casa e vou para onde? Como é que eu consigo? Quer dizer, a gente esquece que as mulheres têm trabalho precário e ganham muito menos que os homens no nosso país e que a esmagadora maioria das mulheres, não diria a esmagadora maioria, mas uma larguíssima percentagem das pessoas que vivem apenas com o salário mínimo nacional são mulheres. Como é que essas mulheres pegam em toda a sua vida e às vezes mudam de distrito com os seus filhos, perdendo o seu trabalho? Tem a questão das imigrantes também, né? Como é que isto entra aí na imigração, as brasileiras, tem muitos casos de tráfico, né? De mulheres que vêm para se prostituir. Você até tinha dito em off com a Larissa, que é meio que a área em que você atua eu trabalho, de facto, né? Sim, eu cheguei ao MDM em 2000, ainda era jovem nessa altura. Ainda é. Ainda era jovem, muito pela mão daquilo que foi o trabalho do movimento em torno das questões da interrupção voluntária da gravidez. E depois, mais tarde, tive a sorte, e foi uma pura sorte, de ter a oportunidade de trabalhar para o movimento para coordenar 2 projetos sobre tráfico que se chamou Tráfico de Mulheres Romper Silêncios. E, portanto, por lá fiquei.
e espero ficar durante muito tempo. O tráfico é um assunto sério do ponto de vista mundial, europeu e português. Hoje foi apanhado mais, o CEF fez hoje uma intervenção importante no aeroporto. O CEF é o Serviço Nacional de Fronteiras. Estrangeiros e Fronteiras. Isso. Que também é muito mal visto e estas coisas nunca são sempre boas, mas tem uma equipa relacionada com as questões do tráfico humano e às intervenções do CEF se deve, de facto, a identificação do conjunto de redes e de intervenções de resgate. E de resgate de pessoas. Neste caso eram jovens com idade inferior a 15 anos, portanto, que estavam a entrar, não sei ainda para qual era o fim que se destinavam, se à exploração laboral, se à exploração sexual, mas aconteceu hoje. Nós temos uma percentagem muito significativa, temos uma realidade difícil em torno do tráfico, portanto, Portugal é um país de destino, de trânsito, mas também de origem de vítimas de tráfico. Tem muitas rotas a circular por aqui. Tem uma expressão muito importante, naturalmente, de mulheres estrangeiras para a prostituição, como é evidente, que não ficam sempre no nosso país, que circulam por toda a Europa, não é? Aliás, se há característica no tráfico é que as mulheres nunca ficam muito tempo no mesmo sítio, uma média de 28 dias, depois é preciso circular por razões várias, uma delas que se prende com a identificação, com a suspeita e, portanto, com qualquer tipo de intervenção, mas também porque é preciso diversificar, não é? Portanto, o mesmo bordel, o mesmo apartamento, o mesmo... Porque são produtos, não é? Porque são produtos e o produto cansa-se, não é? Portanto, é preciso haver a novidade, não é? Do dia e, portanto, isto funciona assim, não é? Portanto, este é o único negócio que se alimenta de gente jovem, sem experiência, não é? E que, pronto, precisa de ir de facto circulando. Nós temos procurado intervir nesta matéria. O MDM faz parte da Rede Nacional de Apoio e de Proteção de Vítimas de Tráfico. Estamos muito preocupadas com a situação. Os meios são escassos do combate e a fazer, porque queremos que faz sentido, não é? Hoje temos uma situação de algum descontrole, não é? Da realidade em Portugal. E falta informação, por exemplo, uma mulher imigrante que vê que está sendo vítima mesmo, chega aqui e vê que foi vítima do tráfico humano. O que ela faz? Quais são os procedimentos, né? Porque muitas mulheres perguntam, tá, mas e se eu descubro ou estou sabendo que tem uma mulher que está sendo vítima, o que eu faço? Que é aí que é o problema. Pronto, então, o MDM lançou o ano passado, exatamente porque o papel não pode chegar a todo o lado, lançou o ano passado uma aplicação para telemóvel gratuita que se chama ACT, Agir contra o Tráfico, que pode ser descarregada gratuitamente. Ela foi feita em colaboração com o Observatório do Tráfico de Seres Humanos em Portugal. Ela está organizada com botões muito simples, que recorrem a alguns até ícones para ser mais fácil e, portanto, ela tem uma componente de sensibilização, porque é necessário que as pessoas aprendam a reconhecer os indícios, porque há muita gente que está na situação de tráfico e não faz a mínima ideia, não é? E depois ela vai estar disponível futuramente em 6 idiomas, para que facilite essa comunicação. Para já só em português e inglês, vai estar em português, inglês, francês, espanhol, russo e romeno. Pronto. É feita com os nossos meios, com a nossa capacidade. Naturalmente estas coisas demoram algum tempo a ser... É a primeira na Europa. Não é? Eu nunca tinha ouvido falar. Então. Estamos a ver se passa a manifestação para poder, em cheio, começar a divulgá-la. Ela teve agora uma fase de teste e, portanto, nessa aplicação também estão todos os caminhos que podem ser tomados e devem ser tomados. Na perspectiva de quem está numa situação de tráfico, mas também numa perspectiva de quem pode identificar uma situação de tráfico, incluindo a quem e como pedir ajuda. Que é o importante. E que cuidados se devem ter nesse processo.
que cuidados se devem ter neste processo. Porque também, tal como na violência doméstica explicava que há especificidades, também numa situação de tráfico não é fácil fazer um resgate. É preciso. E às vezes quem denuncia e descobre, às vezes não denuncia por medo, né? Claro. Portanto, nós pensamos que aí estão muitos elementos que garantam, incluindo a denúncia eletrónica, confidencial, e também os números de telefone para onde ligar, falando diretamente com um técnico que possa, de facto, orientar essa intervenção. Faltava, este é o contributo que o movimento dá. Aliás, também temos uma outra aplicação, essa sim, que tem sido utilizada em todo o país, até por técnicos de intervenção, sobre especificamente violência doméstica, chama-se Vive Mais Aqui. Vive Mais Aqui. Vive Mais Aqui, também podem descarregar gratuitamente. Ela tem uma outra componente, que é uma componente de podem as pessoas que estejam nesta situação usar também esta aplicação para fazer alguns registros e pedir ajuda diretamente. Na aplicação está tudo explicado. É uma questão, mais não diria, mas sim, mas podem ir. Você tinha falado de um telefone de apoio. Você sabe? Todos os telefones de apoio estão disponíveis por áreas, por todo o país, até com a capacidade de georreferenciação para que se procure o sítio mais próximo onde isto possa ser feito. Mas tanto uma aplicação como a outra vai também muito no sentido de que estes processos, naturalmente mais relacionados com a violência doméstica, não é? Estes processos são processos em que também tem que se dar informação às mulheres, permitir-lhes que elas reconheçam, façam o seu próprio caminho e encontrem a forma de poder. As mulheres pensam, sabem e muitas vezes não tomam decisões na sua vida com a rapidez que nós que estamos de fora achamos que elas devem tomar, porque necessitam de criar as suas... necessitam de criar as condições. Bom, e 50 anos depois o movimento continua a fazer estas coisas, não é? Que bom. Portanto, encontrar também aqui, de uma forma de intervenção muito direta, mas que vá numa perspectiva de emancipação e de capacitação das mulheres e não o contrário, digamos assim, não a infantilização das mulheres, porque nós disso já tivemos muito e não queremos mais. A gente acha que vai encaminhando para o fim da entrevista, dá para fazer uma série com uma sequência de entrevista. Mas acho que antes de terminar, vamos passar a fazer uma pauta de serviço aqui. Então, a manifestação vai acontecer no domingo, dia 8 de março, a partir das 14h30. E o ponto de encontro é nos restauradores, é isso na praça? Sim, vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher e celebramos mesmo, porque o Dia Internacional da Mulher é um dia muito importante, não é um dia qualquer, de facto, para as mulheres. Desculpa, para mim é o mais importante. Porque nós estamos a celebrar, exatamente este ano, 110 anos da proposta da Clara Zetkin, portanto, da sua proclamação, não é? Portanto, é uma data muito importante. E é uma data muito atual, porque se nós formos ver quais são as raízes históricas do 8 de março e porque é que aparece esta proposta de proclamação, quer dizer, as mulheres na altura lutavam por direito ao trabalho, com direitos, que é hoje como nós o formulamos, mas por trabalho digno, decente, por horários de trabalho compatíveis com uma vida também decente e digna, por mais salários, por direitos sociais e políticos, não é? Por direito ao voto. Hoje não estamos pelo direito ao voto, já cá está adquirido, embora muitas vezes as pessoas esqueçam-se de o exercer, não é? Não reconhecer que foi tão difícil conquistá-lo. Foi tarde, coisa que dói, não é? Dói bastante quando se diz não vamos votar, não é? Porque isto dói. Mas à luz da atualidade, nós continuamos a ver que as mulheres continuam a lutar como há 110 anos atrás, por razões que são estas. Que é, no fundo, aquilo que é o confronto entre o trabalho e o capital. Não vale a pena dizer de outra maneira. É este, portanto, persiste. Lá estou eu a falar do sistema novamente, mas é impossível não fazer. Portanto, nós vamos sair à rua no dia 8 de março, vamos ter uma grande manifestação de mulheres, vêm mulheres de todos os distritos do país, infelizmente não estarão presentes das regiões autónomas, teremos que fazer lá as nossas iniciativas por razões que são evidentes.
o lema deste ano é esta necessidade e esta importância, o reconhecimento desta importância da unidade das mulheres em defesa dos seus direitos e a defesa da paz, que está ameaçada, profundamente ameaçada e que, portanto, é uma obrigação nossa lutar por isto. Tem, naturalmente, as questões da necessidade do reconhecimento da prostituição como uma forma, uma expressão de violência sobre as mulheres e, portanto, lutar contra esta tentativa de regulamentação dos proxenetas no nosso país. Aliás, a nossa faixa diz: os proxenetas não marcham ao nosso lado. E, portanto, é uma linha vermelha distintiva deste movimento. São todos bem-vindos, menos aqueles que defendem que qualquer forma de exploração e objetificação do corpo das mulheres e das mulheres possa ser visto como mais uma forma de alimentar o capital. Para nós é uma linha vermelha. As questões do trabalho, as questões do direito à maternidade e à paternidade. Mais uma vez, temos uma boa legislação, poderia ser muito melhor, mas as pessoas não exercem esse direito porque sabem que isso significa o despedimento ou a não renovação do contrato ou uma redução significativa do seu salário e, como tal, não é? Acabam por abdicar disto. As questões dos serviços públicos, as questões da valorização das carreiras profissionais e, naturalmente, o combate a todas estas ideias que populam por aí, que são retrógradas, que são altamente aviltantes daquilo que é a condição e do estatuto social e político das mulheres no nosso país. Lisboa, que vai fechar, é o distrito que fecha esta grande manifestação, vai ter como elemento central, naturalmente, os problemas específicos, aqueles que nós sentimos mais. O tema da habitação estará aí, o tema da maternidade Alfredo da Costa, que quer encerrar para criar ali um grande empreendimento, assim, uma coisa desse género, mas vai ter as questões da multiculturalidade e com uma exigência da igualdade. E, portanto, esta diversidade, que é aquilo que nos enriquece a todos como povos, vai estar também presente. E depois muitas surpresas, porque esta manifestação também não é uma manifestação como outra qualquer. Portanto, é uma manifestação que demora um ano a preparar, é uma manifestação que nasce dos núcleos do MDM, nas redes de parcerias e de trabalho que vamos tendo nas localidades onde temos intervenção, que convoca as outras para estarem do nosso lado, trazendo os seus problemas específicos, as suas... Mas também não só os problemas, os sonhos, as reivindicações e também a valorização daquilo que é o seu trabalho. Estarão as mulheres do canto alentejano, naturalmente, pois aí estarão, que são maravilhosas, e estarão outras, não é? Com as suas, também com uma demonstração da importância da valorização do contributo que as mulheres dão para o desenvolvimento do país. E com esta mensagem também é que nós temos igualdade na lei e exigimos igualdade na vida, e que, para o país avançar, os direitos das mulheres têm de contar. E não o contrário. Portanto, estão todos convidados e todas para estarem, porque é uma manifestação que inclui todos e todas os que lutam pela emancipação das mulheres e pela emancipação dos povos. E a luta pela igualdade faz com homens e mulheres. E nós estaremos lá, nós, mulheres também brasileiras, imigrantes, estaremos lá para apoiar, porque, como você mesma disse, é uma causa de todas nós, né? Independente da nacionalidade, todas nós somos mulheres e a gente precisa lutar pelos nossos direitos. A luta continua. A luta continua. Obrigada, Stephanie, por ter conduzido aqui junto comigo. Obrigada, Sandra, por ter dedicado a semana corrida, que eu imagino, até a data da manifestação. Sim, é difícil, é uma semana difícil. Para conversar com a gente. E a gente está encerrando mais um Conexão Lisboa. Até a próxima semana. Tchau, gente. Obrigada. Não se esquecem de se inscrever aí no canal e de compartilhar o vídeo. Até a próxima.